Nós estamos com o microfone sem fio aí? Tá, não. Ok. Entrega para a Ieda fazer a leitura dos versículos aí para nós. 2 Timóteo 4, versículos 6 a 8. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardado a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Ok. Obrigado, Ieda. O que nós podemos ver, irmãos, nesse texto de Paulo, e não só de Paulo, mas de discípulos do passado, tempo presente, é que se há uma palavra que faz toda a diferença na nossa caminhada cristã, é a palavra perseverança. E quando nós olhamos para Cristo Jesus, no seu caminhar aqui, no seu ministério, a gente percebe o quanto Jesus ele foi perseverante na missão que foi dada a ele, de que não era uma missão fácil, era a missão de morrer por mim e por você, de pagar a minha e a sua conta. A dívida era minha e era sua, mas Jesus recebeu esta incumbência do Pai, e ele, de forma perseverante, ele nunca renegou esta proposta, e ele, de fato e de verdade, perseverou naquilo que foi proposto para que ele pudesse desenvolver a sua missão. É bom a gente definir o termo perseverança, para que a gente tenha uma compreensão melhor daquilo que será dito na manhã. Então, o conceito de perseverança vem do grego hipomeno e do latim perseverare, que significa permanecer, estar paciente enquanto espera, manter-se, ter tolerância, estar com os pés firmados no chão e não retroceder. Segundo o teólogo norte-americano William Barclay, ele diz que o perseverante ou aquele que persevera, é o espírito que pode, a perseverança é o espírito que pode suportar coisas, não simplesmente com resignação, mas com fervorosa esperança. A perseverança, ela anda de mãos dadas com a esperança, e a esperança de mãos dadas com a perseverança. Dificilmente você vai perseverar se você não tiver esperança, e dificilmente, quando você vive a esperança, você necessariamente precisa perseverar. Então, Jesus, ele é esse grande modelo, mas antes de chegar em Jesus, vamos primeiramente à vida do próprio apóstolo Paulo, no texto que nós acabamos de ler. Paulo está encerrando o seu ministério, ele se encontra preso na prisão de Marmatino, em Roma, e com exceção do seu amigo chegado do coração, o médico Lucas, com exceção de Lucas, todos os outros discípulos o havia abandonado. Para alguns daqueles que andaram com Paulo, a situação de Paulo preso em Roma era irreversível. Para muitos, a situação de Paulo era extremamente trágica. E obviamente que você não vai querer ser amigo de alguém que é uma persona não grata. Você não vai querer ser amigo de alguém que só pelo fato de você mencionar que é amigo dele, você corre o risco de ser preso como ele está preso. Então é muito mais fácil você se afastar do que você perseverar naquilo que você tem diante da realidade em que Paulo está vivendo. Para alguns, essa ideia de perseverança era algo extremamente vazio de sentido, porque principalmente os rabinos, aqueles que fizeram parte da escola que Paulo fez, o que Paulo está vivendo agora nada mais é do que ele está recebendo em si mesmo aquilo que lhe é merecido. Porque para alguns judeus, Paulo foi um grande desperdício, ele era um promissor rabino, ele era um promissor mestre do judaísmo. Paulo mesmo diz isso, que ele, com respeito
a lei, ele era uma pessoa extremamente dedicada, ao ponto dele chegar a perseguir irmãos e irmãs, a prendê-los, e muitos destes foram condenados à morte com o consentimento de Paulo, ou de Saulo, como queira. Então, esta realidade de estar numa prisão, condenado à morte, mas com a sua esperança vívida, é o que dá sentido para nós. E é isso que a Escritura diz em variadas passagens, não só com o apóstolo Paulo, mas com o apóstolo Pedro, o apóstolo João. Quando presos, eles não ficavam murmurando, eles não ficavam reclamando ou apontando o dedo para Deus, eles perseveravam em oração, em cânticos, certo de que o Deus que eles criam iria intervir, livrando-os ou não. É a mesma atitude dos amigos de Daniel, diante da fornalha sobremaneira acesa. Quando Nabucodonosor deu a ordem para que eles fossem lançados na fornalha, porque eles não se dobraram em culto a Nabucodonosor, eles disseram a Nabucodonosor: quanto à ordem que você deu a nós, de que nós fôssemos lançados na fornalha, nós não estamos preocupados com isso, porque o Deus que nós cremos pode nos livrar ou não. O que importa a nós é perseverar no nosso testemunho, para que por meio do nosso testemunho o nome do nosso Deus seja honrado e seja glorificado. Paulo, nesse contexto, não reclama. Paulo, neste contexto, ele não aponta o dedo para Deus, não vira as costas para Deus, e eles afirma: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo está dizendo que ele como crente em Cristo Jesus, diante da morte, ele sabe que a morte não pode detê-lo, porque Cristo já conseguiu, já havia dado esta gloriosa esperança a todos que nele crê, quando ele ressuscita no terceiro dia. Mas Paulo, ele vai dizer esta convicção de que a realidade dele no tempo passado não pode ser diferente da nossa realidade no tempo presente. Nós temos um papel extremamente importante no contexto que nós estamos que somos inseridos, que fazemos parte socialmente falando e culturalmente falando. Porque é diante de um mundo caótico, de uma cultura totalmente deturpada, onde muitos conceitos foram implodidos, é que nós temos que firmar os nossos pés, perseverar na nossa fé e não retroceder em afirmar em quem nós cremos e o que rege a nossa vida, que é a própria palavra de Deus. Eu creio que nunca precisamos tanto de irmãos e irmãs com este compromisso como no tempo presente. Este é o tempo onde nós temos que mostrar ou demonstrar, revelar toda a nossa perseverança naquele em que nós cremos. Assim, nós então temos que entender, irmãos, que a nossa esperança, ela tem um fundamento. Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 12, ou Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao versículo 13. Nós não perseveramos por perseverar, nós não cremos por crer, nós não temos esperança na esperança. A nossa fé, a nossa perseverança, a nossa esperança está firmada, fundamentada em Jesus Cristo. Só que nós precisamos entender como que nós colocamos em prática aquilo que nos é dado. O autor aos Hebreus diz: portanto também nós, visto que temos a nos rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas,
Livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. A galeria dos heróis da fé, ela foi escrita de forma inspirada pelo autor aos Hebreus, para que a gente no tempo presente possa entender, compreender de uma vez por todas, que é possível perseverar diante do caos. Quando a gente olha para os irmãos e irmãs, nominados e não nominados, naquela galeria, a gente vai ver, irmãos, que ali nós temos irmãos e irmãs que, a despeito de tudo aquilo que estava acontecendo com eles, de perseguição, de coliseu, de exílio, decapitação, de ser chamado, sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu te dei. Aonde que é essa terra? Todos eles, o autor aos Hebreus diz, pela fé eles creram e perseveraram naquilo que foi dado a eles. E o autor aos Hebreus diz que eles creram naquilo que era invisível. Eles acreditavam que a pátria deles não era aqui. E todos eles recebem uma chancela gloriosa, porque quando você lê o texto, em Hebreus capítulo 11, não são eles que dão testemunho de Deus, pela fé deles. É Deus que testemunha. Deus diz, estes são meus filhos. É Deus que dá testemunho deles. Estes são homens e mulheres que o mundo não era digno deles. Morreram, foram cerrados pelo meio, exilados, perseguidos, mas todos eles perseveraram na fé. E agora estão elencados na galeria dos heróis da fé. Gideão, Sansão. Gente, como é que você pode pensar que um indivíduo como Sansão pode estar numa galeria daquela? Desobediente aos pais, desobediente a Deus, tudo que era contrário para fazer, Sansão sempre desejou fazer o que era contrário, principalmente que envolvia Deus. Ele foi consagrado como nazireu, ele já quebra todos os votos, não podia casar com outras mulheres, a não ser do próprio povo. Ele sempre procurou mulheres fora do povo de Deus. Era um camarada que, para nós, não tinha salvação. A vida de Sansão é uma vida de pecado. A vida de Sansão é uma vida de rebeldia para com Deus, para com seus pais. Mas onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Nenhum pecado nosso, de Sansão ou de qualquer outro que seja no universo, é maior que a graça de Deus. E aí a gente começa a perceber que quem nos garante essa salvação não é nós como indivíduo, como pessoa, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente faz, mas é a graça de Deus. Sansão não tinha lugar no meu céu, eu não sei se tinha no seu, mas no meu não tinha. E talvez também eu não tivesse lugar no céu de Sansão. Mas Deus deu lugar a nós, mediante Jesus Cristo. E é por isso que nós precisamos entender que a nossa esperança, ela tem um fundamento real, visível, firme, inabalável. Por isso que a proposta do autor aos Hebreus é que nós deveremos correr com perseverança. A nossa jornada cristã, irmãos, irmãs, ela não é fácil. Não é só o fato de sermos crentes, não. Porque tem muita gente que se diz crente aí, mas a vida é uma bonança só. Mas ser crente, irmãos, a gente sabe o que implica ser crente. Ser crente é ir contrário a tudo aquilo que é contrário a Deus e à Escritura. Isso é ser crente. E não só isso, é a gente ter posição firme, de não arredar o pé.
E quando você toma essas posições, você se torna um Paulo na vida. Você se torna um Pedro, você se torna uma pessoa rejeitada, você não faz bem para o grupo, porque a sua forma, a sua cosmovisão, a forma de você se posicionar, de falar das coisas que envolvem a vida é totalmente fora do ponto que o homem deseja para ele. Então, ser crente demanda perseverança, e é por isso que Jesus diz para nós: entrem pela porta estreita. A salvação foi dada a nós gratuitamente por meio de Jesus, mas há uma responsabilidade dada a nós, que é chamada a doutrina da santificação. É nossa responsabilidade trilharmos um caminho onde a gente busca diariamente santidade e honrar a Deus. E Jesus diz: agora vocês precisam se esforçar para manter esta salvação gratuita como algo valiosa para a sua vida, para que você possa testemunhar no tempo presente que andar comigo vale a pena. Entrem pela porta estreita, disse Jesus Cristo, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que encontram. E é interessante que, se é o caminho que nós temos que procurar, nós sabemos quem é o caminho. Jesus é o caminho. É Ele que nos dá força, é Ele que nos alimenta, é Ele que dá a nós esta convicção de vida, para que a gente possa fazer diferença no tempo presente. É desta maneira que nós temos que andar. Mas assim, nós olhamos, e lembrando daqueles irmãos do Antigo Testamento, a gente precisa entender definitivamente que não tem nada que a gente viva no tempo presente que seja diferente daqueles que viveram no tempo passado. O tempo, costume, cultura, tecnologia, avanços da ciência, sim, nós estamos anos-luz, na frente daqueles irmãos do passado. Mas isso não significa que a gente tenha, ao mesmo tempo, tanto privilégio dado por Deus que eles não tiveram no passado. É por isso que nós precisamos olhar não somente para trás, mas diante da nossa realidade cristã de vida, que às vezes o momento que a gente está passando de sofrimento, se você olhar bem pertinho de você, tem um irmão ou irmã que já viveu, talvez o que você já viveu, ou coisa bem mais aguda, sofrimento bem maior. Só que nós, via de regra, temos uma tendência natural de, no momento da enfermidade, das provações, a gente sempre imagina que o nosso sofrimento é o maior de todo o universo, que ninguém sofre ou sofreu como nós sofremos, nem Jesus Cristo sofreu como eu estou sofrendo agora. E a gente olha para o passado e a gente acaba sendo convencido pela Escritura de que aqueles irmãos e aquelas irmãs, eles se doaram diante de todas as barreiras e dificuldades que eles enfrentaram, como nós enfrentamos hoje. Pecaram? Sim, todos eles pecaram. Abraão mentindo ao falar que Sara não era sua esposa. Depois Isaac tomou o mesmo caminho, dizendo que a Rebeca também não era sua esposa. A Sara arrumando outra mulher para Abraão, ajudando Deus para que o descendente viesse à existência, a descendência de Abraão. Enfim, são várias lutas, várias batalhas, mas eles nunca retrocederam, e por isso são essa grande nuvem de testemunha que nós olhamos e afirmamos: nós podemos chegar no mesmo patamar. Por exemplo, olha para a vida de Noé. Existe, irmãos, uma proposta mais louca no universo do que aquela que Deus fez para Noé?
Sim ou não? Vocês já pararam para dar uma analisada no texto em que Deus chega em Noé e fala para Noé aparelhar uma arca? A arca que foi construída, dada todo o projeto por Deus, irmãos, hoje esses transatlânticos que carregam toneladas de contêiner cruzando os mares, são alguns próximos da realidade do tamanho da arca, que a gente pensa que a arca é de 30 metros de comprimento. Depois vocês vão dar uma olhada e vão lá ver quantos metros tinha a arca de fato, de verdade. E aquela coisa louca assim, Deus fala para Noé, faz uma arca, e aí Deus vai falar que os animais irão até a ele para que fosse colocada. Que trem louco é esse? Você toparia essa missão? Porque eu vou derramar água e vou pôr fim nesta raça humana que eu criei, porque o pecado estava desenfreado. Vai lá ler Hebreus, e Hebreus diz que Noé pela fé, tantos outros. Irmãos, isso é loucura demais para a gente. Só que essa loucura que eu estou falando não é uma loucura onde você tem uma fé tola, uma fé cega, uma fé que não usa racionalidade, que não usa conceitos, né, palpáveis, que você pode medir, mensurar. Não, não é isso. Eu estou falando para você que aqueles que andam pela fé são homens e mulheres que nos assombram pela atitude que eles tiveram diante das circunstâncias em que eles viveram e que nós achamos que nós não temos como chegar lá. Temos sim. E esse é o propósito, é a proposta para nós de exercitarmos a nossa fé dia após dia, para que a nossa fé, que é um dom dado por Deus, seja trabalhado como nós trabalhamos nossos músculos na academia, no crossfit, na nossa corrida, na nossa caminhada matinal. A fé tem que ser exercitada para que a gente seja perseverante diante dos momentos em que a gente vive. Então, eles são os nossos grandes incentivadores. Quando eu olho para a fé desses irmãos, das irmãs, eu tenho convicção de que eu posso também viver no nível de fé que esses irmãos viveram. Porque o mesmo Deus que eles creem é o Deus que eu creio. O mesmo dom que foi dado a eles, que é o dom da fé, segundo Efésios, capítulo 2, versículo 8, é a mesma fé que foi dada a mim. Nada mais, nada menos. Só que eu preciso crer de fato que o meu Deus é Deus. O meu Deus é Deus. E se eu crer nisso, assim como eles criam, tudo aquilo que a gente sabe que tem que fazer e desenvolver aqui no tempo presente, a gente vai desenvolver sem nenhuma dificuldade. E aí a gente chega naquele que é o maior exemplo de perseverança, que é o próprio Jesus Cristo. Quando a gente fala de Cristo, nós estamos falando de Deus, irmãos. Deus, a segunda pessoa da Trindade. 100% homem, 100% Deus. Se tem alguém que poderia dizer, eu não vou cumprir esse negócio de ir lá na cruz do Calvário para morrer no lugar da Gisele, seria Cristo. Ele é Deus, mas ele, de forma perseverante, obediente, até morte de cruz, ele dá a nós aquilo que nós não poderíamos alcançar por nós mesmos. Por isso que o autor aos Hebreus vai dizer, essa caminhada da vida cristã, ela tem que ser desenvolvida, olhando aqueles irmãos do passado, do tempo presente, que dão testemunho de fé para nós. Nós temos que correr esta corrida com perseverança, mas os nossos olhos têm que estar firmes no autor e consumador da nossa fé. Se os nossos olhos estiverem firmes em Cristo, firmes em Jesus Cristo, nós seremos homens e mulheres que vão fazer diferença no contexto que estamos inseridos. Se nós tirarmos os olhos dele, nós vamos fraquejar. Sempre foi assim. Tirar os olhos de Cristo, ou de Deus, é onde a gente se torna vulnerável.
Um exemplo que nós temos na Bíblia é Jesus vindo de encontro aos discípulos, andando sobre as águas, e mais uma vez os discípulos pensaram que estavam vendo um fantasma. Ficaram aterrorizados, porque o judeu, ele tinha isso na cultura judaica, de que havia fantasma, e que os fantasmas apareciam vez ou outra para as pessoas. E aí, quando Jesus diz, não se inquietem, né, ou não se atemorizem, sou eu, obviamente que alguém vai ter que fazer o teste. Quem? Pedro. Pedro diz, Senhor, se é tu, olha a pergunta de Pedro, se é tu mesmo, deixa que eu vá até ti. Ou seja, eu só vou acreditar que é o Senhor mesmo, se eu andar nas águas como tu está andando. E Jesus diz para ele o quê? Venha. E a Bíblia diz, irmãos, eu fico extasiado e ao mesmo tempo perplexo. Pedro andou sobre as águas. O texto diz isso, ele andou sobre as águas. É possível isso? É. Da mesma forma que uma mula pode falar. É possível isso, gente? É possível. Da mesma forma como a Escritura diz que um grande peixe engoliu Jonas. É possível? Sim, é possível. E não só isso, o peixe lançou Jonas na praia de Nínive, aonde Jonas não queria ir. Isso é possível. E diz o texto que enquanto Pedro olhava para Cristo, mas aí, como eu, como você, tiramos os olhos de Jesus e olhamos para as adversidades. Um mar revolto. Eu sei alguém que já teve a experiência de estar no mar em fúria, revolto. Ondas gigantescas, vento que ninguém controla, e diz que Pedro, ele se desespera, e a oração mais curta e mais eficiente do planeta, que tem na Escritura, é aquela de Pedro, Senhor, salva-me. Não tinha outro recurso para ele, e nem para nós, e diz que Jesus então o toma pela mão, e coloca no barco. São essas coisas loucas, irmãos, que a gente precisa de fé e de perseverança para acreditar que aquilo que está registrado na Escritura é a mais cristalina verdade. Jesus também correu a maratona que nós estamos correndo hoje. Eu sempre vejo essa caminhada nossa cristã como aquela equipe de alpinistas profissionais que se preparam para subir nos Everestes da vida, nos K9, nos grandes montes. Se faz necessário todo um planejamento, se faz necessário você ter um bom preparo, conhecimento de terreno, você precisa estar mentalmente bem, né, preparado em todas as áreas para você enfrentar um grande desafio de você escalar um monte desse aí. Mas nunca se é dito, muito raramente, é que por trás dos grandes alpinistas existe uma equipe de manutenção, de carga, dos trabalhos mais árduos que nunca são mencionados. Nunca são mencionados. As grandes estrelas chegam lá, mas eles só chegam lá porque os anônimos fazem toda a tarefa para que eles cheguem lá. A vida cristã é dessa forma. Nós precisamos entender, irmãos, que a gente não vai chegar lá sem a ajuda de um do outro. A gente já perdeu a dimensão do que é ser, eu falo isso com insistência, que nós estamos perdendo de vista a força que é uma igreja unida em si mesma. A força que é uma igreja quando ela se dá a conhecer um ao outro, saber quem é o irmão, quem é a irmã, qual a sua necessidade. Não é de você ficar bisbilhotando a vida dele ou dela, não. É você saber a realidade, a necessidade dele, para que você ore, interceda, para que você agradeça a Deus por ele, para que vocês tenham alegria um no outro, né? Ao encontrar aqui, não é a gente entrar domingo após domingo e sair como se a gente fosse invisíveis um para os outros. A gente parece que a gente tem medo, né, de chegar nas pessoas, e eu estou com uma expectativa muito grande
de que no final de maio a gente vai ter uma igreja mais unida, que conheça mais um ao outro, porque nós vamos separar as famílias para que elas orem uma pelas outras, e eu espero que vocês marquem um almoço, um café, para se conhecer e para juntar as forças aqui para a nossa caminhada. Então, quando a gente olha, Jesus, ele poderia desistir, mas ele não desistiu. Ele foi e suportou tudo, e é interessante que Deuteronômio afirmava já no Antigo Testamento, já no último livro do Antigo Testamento, quinto livro, né, de que aquele que fosse pregado na cruz era maldito. Deuteronômio, capítulo de número 21, versículo 23, pode conferir aí. Deuteronômio já dizia isso. E Jesus sabia que a missão dele era morrer na cruz do Calvário, para pagar pelo meu e pelo seu pecado. Lá, ou muito antes disso, né, Jesus sofreu todo tipo de afronta, zombaria, blasfêmia. Na cruz propriamente dita, Jesus sofreu todo tipo de escárnio pelos soldados romanos, pelos soldados judeus, pelo próprio Herodes Antipas, pelo próprio Pôncio Pilatos, e tudo aquilo que aconteceu, e até mesmo aquilo que foi escrito na cruz por ordem de Pôncio Pilatos, esse é Jesus, o Rei dos Judeus. Era a mais cristalina verdade que havia sido revelada no Antigo Testamento, e que apontava para ele o Messias anunciado pelos profetas. Então, na noite anterior da sua prisão, em João capítulo 17, abre aí, a oração sacerdotal de Jesus. Jesus está naquele momento onde ele está orando para Deus, e ele já definitivamente, resolutamente, ele iria para a cruz. E na oração de João 17, versículo 4, ele diz: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Pergunto, qual que foi a obra dada para nós, pelo próprio Jesus, para que a gente possa fazer no tempo presente? E no tempo passado também, aos outros discípulos. Qual que é o nosso trabalho hoje? Fala aí, Delfino. Indo, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que eu ensinei, ensinando, pregando, batize eles em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Eu estarei com vocês até a próxima segunda-feira. Gente, essa é a promessa que a gente nunca pode esquecer dela nessa caminhada. Nos momentos mais agudos em que a gente vem enfrentar, lembra dessa promessa: eu estarei com você todos os dias. Todos os dias. Significa que não é somente ao amanhecer, ao anoitecer. Não, é durante todo o minuto, segundo, horas. Não existe um momento sequer que a gente esteja só, desamparado por Deus. Só que Cristo, ele sofreu o desamparo de Deus o Pai, temporariamente. Na cruz do Calvário, quando ele estava pagando pelo meu, seu pecado, Jesus, ele grita na cruz: Deus meu, por que tu me desamparaste? Eu disse aqui, no domingo passado, que o brado de Jesus, naquele momento, é pelo fato de Deus o Pai, a ira de Deus contra o pecado, ela é tão avassaladora, que quando a gente olha para a história da Escritura, a gente vê como é que Deus trata com o pecado. Gênesis capítulo 6, Deus envia o dilúvio. A partir do capítulo 6, é a maneira como Deus trata o pecado. Sodoma e Gomorra, Ananias, Safira, e aí a gente vai lembrando assim, Nadab e Abiú,
uma centena de gente que vão tentando a Deus, como se Deus esquece dos mandamentos. Não tentará o Senhor teu Deus. Usar, é muita gente a gente vê. Só que lá na cruz do Calvário, quando Deus, o Pai, vira as costas para Jesus Cristo, é porque a ira de Deus contra o pecado é tão grande que Deus a única forma de Deus é estar de costa para o pecado, não para Jesus, mas para o meu pecado e o seu pecado. E como Jesus estava recebendo nele mesmo o meu e o seu pecado, ele brada: porque me desamparaste. Por isso, olhando para Jesus, nós vamos chegando ao final. Quando a gente olha para Jesus, para os irmãos do passado, irmãos do tempo presente, nós temos que nos comprometer a sermos perseverantes, irmãos. Não há outro caminho para nós. A nossa corrida, ela é difícil, nossa corrida não é fácil, mas nós fomos chamados para perseverar. Essa é a nossa conduta que temos que ter no tempo presente. Hebreus capítulo 12, versículo 3, vai terminar dizendo: portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não se desanimem. Jesus é o nosso modelo. O autor aos Hebreus está dizendo: olhe para Jesus e definitivamente você vai ficar convencido de que ele não retrocedeu. Ele é o nosso grande modelo. Por isso nós devemos continuar a correr a nossa carreira, né? Para ser bem redundante, com perseverança. A nossa jornada aqui, irmão, nós não sabemos quantos dias, quantos anos e meses teremos aqui, mas uma coisa eu digo para você: se nós perseverarmos naquilo que foi dado a nós, eu sempre digo que ninguém consegue segurar uma igreja que é perseverante. A igreja que anda na onda de Deus, né, que caminha segundo a vontade de Deus, na força de Deus, ninguém segura a igreja. Sempre foi assim e sempre será. E é por isso que aquela igreja que persevera, as portas do inferno não podem contra a igreja, irmãos. Não podem. Porque no final de tudo, quem nos guarda é Jesus com seu precioso sangue. Eu quero encerrar com um dito de John Newton, que ele diz assim: 1000 lutas, laços, tentações caíram sobre mim, porém a graça me valeu. E quando a eternidade eu for fugindo, brilhando, reluzindo como a luz, a graça excelsa cantarei do amor do meu Jesus. Não desanime, não retroceda, por mais difícil que esteja, segure na mão de Deus e vá. A gente não canta. Segura na mão de Deus e vá. Eu vi esse cântico na sexta-feira. Mas não é você segurar na mão, deixe Deus segurar na sua mão. Deixe Deus te guiar. O caminho apontado está aqui. Venha a Escritura, leia a Escritura, medite na Escritura, e aquilo que você necessita para o tempo presente será dado. Persevere na fé, porque a vitória já nos foi garantida. Nós não temos que vencer nada, nós já ganhamos gratuitamente da parte de Jesus aquilo que nós não poderíamos vencer. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Pai bendito, glorioso, diante da Tua palavra nós nos curvamos, certos de que o Senhor é um Deus que nos ouve. E é fato que também, ó Deus, na nossa jornada cristã, nós desanimamos. E por desanimar, nós deixamos de caminhar contigo, deixamos de ler a Tua palavra, deixamos de ir à Tua casa, à igreja. Ó Pai, nós deixamos de levar os nossos filhos à igreja. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, que o Senhor, ó Deus, nos faça perseverantes, para que a gente não retroceda, para que nós estejamos firmes, sabendo que no passado, no tempo presente, muitos irmãos, muitas irmãs
servem, ó Deus, de incentivos para a nossa fé, mas além do incentivo deles, existe um incentivo maior, que é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso grande Messias, o Deus encarnado, que ressuscitou e venceu a morte no terceiro dia. Hoje nós celebramos a ressurreição, mas desfrutamos da mesma todos os dias das nossas vidas, e iremos desfrutá-la também na eternidade futura. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém.